Olá, estamos ao vivo aqui no nosso canal. Boa noite a todos. Vou esperar aí o pessoal ainda aparecer. Acho que já tem gente entrando, mas de qualquer forma o vídeo também fica gravado para posteriormente ser assistido aí na plataforma do YouTube. Então eu vou aqui me apresentar. Eu sou André de Oliveira, todo mundo me conhece, ninguém quer me conhecer mais, né? Não precisa mais de apresentações. Sou aqui dono da página História com André, sou estudante de História na... Vamos lá, voltou. Internet. Entrar pelo celular. Acho que agora foi, hein? Só pelo celular para ver se me... Só vou ajeitar aqui minha orientação. Ok, vamos lá. Aí. Nada vai dar errado hoje. Vou colocar assim que ficou mais... Não, do outro jeito. Ok. Então, vou esperar aí o pessoal entrando, enquanto eu organizar aqui alguns banners, mas o senhor já pode se apresentar, por favor. Professor Pedro é meu professor na faculdade, mas eu vou deixar que ele faça aí suas apresentações. Com certeza ele sabe se apresentar muito melhor do que eu. Quero primeiramente agradecer a você, André, pelo convite de estar participando aqui do seu canal. Eu sou Pedro Medeiros, minha página no Instagram é @prof.pedrohenriquemedeiros, e eu sou formado em História e sou formado em Teologia. Em História, sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu também obtive o título de mestre, né? Fiz mestrado lá e também um doutorado. E a Teologia pela Faculdade da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, a FAECAD. Atualmente eu estou como professor na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, na FABAT, a faculdade EAD, e sou atuante em 2 laboratórios. Um mais antigo, que é o Laboratório de Estudos dos Protestantismos, e um que foi recentemente lançado, que a gente vai ter a nossa primeira reunião já na próxima terça-feira, que é o Núcleo de Estudos de Cristianismos e África, onde estaria eu com a professora Patrícia Silva, né, no Instagram, @preta de rodinhas. Minhas pesquisas, que é o tema, inclusive, dessa live, elas giram em torno do protestantismo no século XIX, das missões protestantes no Brasil Império. Especialmente, eu tenho estudado ao longo desde o final da graduação, mestrado, doutorado, a imprensa protestante, o jornal Imprensa Evangélica, principalmente Imprensa Evangélica, que foi um jornal dos presbiterianos no século XIX aqui no Brasil, e, enfim, tenho desenvolvido nessa área. Além disso, eu sou pastor também, pastor da Assembleia de Deus, aqui, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério de Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, onde eu atuo dirigindo a área, o setor de ensino da igreja, e aqui nós temos um seminário de teologia livre, um seminário ministerial da igreja, confessional, que é o IBADES, o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Jardim Alvorada. Nós temos atuado aí nesse seminário já há 10 anos, né, com cursos livres tanto de nível médio e avançado em teologia, quanto em níveis superior, com alguns núcleos de fruto de parceria. Foi a convalidação
de créditos. Na época, a gente conseguiu formar 6 turmas, e hoje temos a pós-graduação. Nesse momento, temos a pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. Quem veio aqui dar aula agora em agosto foi o professor Esdras Bento, né? Pastor Esdras Bento, aí também atuante nas redes sociais, de hermenêutica. Ele esteve aqui conosco há pouco tempo. Então, minhas áreas de atuação giram em torno disso. Obrigado. De fato, é muita coisa, né? Toda vez que eu vou muita coisa. Pelo currículo do senhor, já dá até uma dor de cabeça, é muita coisa. E eu costumo ver assim, na faculdade, atualmente está ministrando aula de historiografia, né? Historiografia do Brasil. Isso. E falando particularmente sobre a sua aula, parece que eu estou assistindo uma aula do professor de matemática, então é tudo muito regrado, muito certinho, bem organizado, e aí eu fico, rapaz, eu queria ter uma mente assim, para poder organizar. Obrigado. Tópico por tópico, palavra por palavra, eu digo, tem que ser, monstro demais, o cara é muito monstro. Mas, obrigado. Vamos agora falar um pouco já entrando no nosso tema, que é protestantismo no Brasil Imperial, ou protestantismos no Brasil Imperial. Eu acho que para a gente começar, professor, essa live, o interessante seria, primeiro de tudo, definir periodização, porque, tudo bem, a gente já está na área de história aí, mas muita gente se confunde, muita gente não conhece a história do Brasil, só conhece lá a história de Pedro Álvares Cabral, estava indo para as Índias, chegou aqui e abriu uma drogazil. Pronto, foi tipo isso, mais ou menos. Então, como é que a gente pode explicar e entender esse período de Brasil imperial, por favor? Certo. A história do Brasil Imperial, ela cobre boa parte do século XIX. Boa parte do século XIX é coberto por essa história, de 1801 a 1900. Em 1808, para quem é cru aí, não conhece nada, zerado em história, em 1808, a família real de Portugal, ela vem para o Brasil, e nós temos aí o processo da inversão da metrópole. Ou seja, Portugal, que era metrópole, Brasil colônia, a partir de 1808, o Brasil se torna, então, a sede da metrópole portuguesa, do Império Português, e Portugal fica numa situação muito complicada até a Revolução lá das Cortes, em 1821. A partir de 1808, nós temos, então, esse processo ainda de união de Império Português, só que com o Brasil sendo efetivamente a metrópole. Em 1821, nós temos o processo, então, da Revolução das Cortes de Lisboa, que faz com que Dom João VI retorne para Portugal, e em 1822, nós temos, então, um processo da independência do Brasil, quando as Cortes de Lisboa exigem o retorno do, então, príncipe Dom Pedro, de volta a Portugal, e aí a gente tem toda a trajetória da independência do Brasil, em 1822, e aí Dom Pedro, então, se torna imperador do Brasil, agora separado de Portugal, Dom Pedro I. A gente sabe depois que Dom Pedro ele sai em 1831, retorna para Portugal por uma outra situação, agora já após a morte do pai dele, para manter o trono contra o seu irmão Dom Miguel, e lá ele vai se tornar Dom Pedro IV em Portugal. Então, a partir de 1822, nós temos o início, efetivamente, daquilo que seria o Império Brasileiro. Em 1824, a gente tem a Constituição Imperial, sendo outorgada, né, pelo imperador Dom Pedro I, e esse período imperial ele se encerra em 1889, com o golpe republicano dos militares, que expulsam, né, a família real, Dom Pedro II já, a sua filha, o seu genro, como de dano, são expulsos do Brasil e eles vão para a Europa. Nós temos, então, o início da República. As minhas pesquisas, né, e aí elas giram em torno ao corte temporal, meu recorte temporal, onde minhas pesquisas realmente se aprofundaram, começa em 1864, durante o segundo reinado, ok, Dom Pedro II, segundo reinado, que é a fundação
do jornal Imprensa Evangélica, primeiro jornal evangélico da América Latina, e elas terminam, avançam, né, nas minhas pesquisas, avançam para além do Império, chegando até a Primeira República, né, e 1904, um ano após a cisão, a primeira grande cisão de uma igreja protestante brasileira, que foi a Igreja Presbiteriana. No entanto, mesmo depois ali do final do Império, muita coisa ainda precisa ser organizada, né? Então, é um longo século XIX. Brasil Império, mas o século XIX ele é muito longo, porque ele pega desde essa questão lá da família real, quando vem para o Brasil, e vai até essas organizações, essa tentativa de estruturar a República naquele momento da República Oligárquica, que decepciona um monte de gente, decepciona Rui Barbosa e etc. É mais ou menos esse recorte aí, a gente poder se situar. Eu confesso que, em questão de história do Brasil, o meu foco grande de estudos é o Brasil pré-colonial e Brasil colonial. Eu acho que isso, na verdade, é a visão de muita gente quando vai estudar história, quando vai fazer faculdade. Eu lembro de quando que eu já fiz direito, né, não concluí o curso, eu queria fazer história, mas fui fazer direito, e aí eu lembro que tinha uma cadeira que todo mundo falava, essa cadeira aqui é terrível, que era direito administrativo. Aí agora, no lado de história, eu percebo, o Brasil Império está para os estudantes de história como direito administrativo, né, o direito empresarial, na verdade, e está para os estudantes de direito. Então, direito empresarial. Aí quando começa primeiro reinado, segundo reinado, chamou o príncipe, Dom Pedro, eu entendo assim, a minha mente fica confusa, imagina ainda para quem não é estudante de história, como fica confuso isso. Até porque hoje a gente percebe, principalmente na internet, especialmente no Instagram, um retorno a um discurso de que o Brasil Império que era um Brasil de verdade, o Brasil Império que depois que começou a República foi que as coisas começaram a desandar. Então a gente tem essa visão de gente dizendo que é o atual príncipe do Brasil, que quer trazer o Império de novo, o reinado de novo. E dentro disso, a gente tem um discurso muito católico romano também, né? Porque aí o senhor que é o doutor aqui, eu sou só um... Estou fazendo licenciatura ainda, mas se eu não me engano, a Constituição de 1824, ela vai estabelecer no Brasil o catolicismo romano, correto? Então ela estabelece como religião mesmo. Então, como é essa relação do protestantismo no Brasil imperial com uma Constituição católica, principalmente católica de herança portuguesa? Então, vamos lá. A gente tem que pensar um pouco mais nessa questão da estrutura, desde da conquista do Brasil, lá em 1500, dessas terras, né, que depois se torna o Brasil, em 1500, até o Império. Na verdade, até a República. O que acontece? Inclusive, tem alguns posts meus na minha página do Instagram falando sobre isso. A história do padroado. Não tem como pensar, não tem como entender o catolicismo no século XIX sem entender o processo da história do padroado. O que ocorre? Quando o Brasil, né, em 1500, quando o Brasil ele é conquistado, em Portugal, a relação de Portugal, né, com a Igreja Católica, ela está muito sustentada a partir de uma concepção do padroado. Esse padroado, assim, em palavras muito breves a respeito disso, esse padroado ele era uma concessão que a Igreja Católica havia dado a uma ordem religiosa muito específica, que era a Ordem de Cristo. Aí a gente remontando ainda, voltando um pouquinho, né, algumas décadas antes, nós temos a história dos Templários, da Ordem, né, do Templo de Salomão, na época das Cruzadas, e uma das coisas que essas ordens elas tinham, né, era uma expansão, um dos objetivos era a expansão do cristianismo
só que na época das cruzadas, de um cristianismo a partir de um exército, ou seja, na mesma estrutura, ou semelhante à estrutura de uma ordem monástica, nós temos agora uma ordem militar, religiosa, várias ordens militares religiosas foram organizadas, dentre elas a do Templo de Salomão, os Templários, para lutar nessa conquista. Os Templários são perseguidos, Filipe IV levanta lá acusação contra eles, querendo o ouro deles, dizendo que eles eram hereges, um monte de Templário morre, e um grupo desses Templários vai parar lá nas terras de Portugal, na Península Ibérica. E aí, em determinado momento desse contexto histórico, ainda na Idade Média, essa ordem templária, ela se torna a Ordem de Cristo, né? A herança do que havia sobrado da Ordem Templária se transformou na Ordem de Cristo por uma concessão mesmo no Papa. O Papa reconheceu isso, né? Reconheceu a organização da Ordem de Cristo. Quando nós chegamos no período das conquistas, com Dom Infante Henrique, opa, ficou escuro aqui. Voltou? 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 Oi? Voltou, estamos de volta. Pode falar. Ah, tá. Não sei o que aconteceu aqui, que o celular escureceu tudo. Eu bagulho. Mas voltando. Dom Infante Henrique. Eu estava aqui na história de Dom Infante Henrique com as grandes navegações de Portugal. Dom Infante Henrique, ele também, eventualmente, se torna um grão-mestre da Ordem de Cristo. E a concessão do padroado, que era a permissão, a concessão da Igreja Católica de que essa ordem, ela não somente defendesse a fé nas terras que seriam conquistadas, mas também tinha algumas concessões que essa ordem recebia, como, por exemplo, o recolhimento de determinadas taxas da Igreja. Inicialmente, a questão de poder ordenar padres e pagar os benefícios, ou seja, pagar as côngruas, né, desses padres nessas terras que eram conquistadas. Essa ordem ela começa a se fortalecer, só que agora, desde Dom Infante Henrique, uma figura muito ligada à coroa portuguesa. Em determinado momento, lá com Dom Manuel, essa ordem de Cristo, o grão-mestrado dessa ordem, ou seja, a liderança dessa ordem, ela acaba realmente fundindo com a figura do rei. Então nós temos uma passagem ainda no início, lá nos idos, no final da Idade Média, já para a Idade Moderna, um momento em que as concessões que a Igreja Católica dava a essa ordem, para que ela fosse uma padroeira da fé católica nas terras conquistadas, isso passa a ser da figura do rei. Então, padroado de ordens, padroado real. Esse padroado régio, ele aumenta o seu poder ao ponto de que os reis de Portugal não apenas agora tinham a concessão de defender a fé católica, isso era determinado para eles, não apenas eles tinham uma concessão dada pela igreja de poder ordenar padres e pagar as côngruas desses padres, mas estabelecer paróquias, né? Enfim, igrejas, mas também a concessão de nomear bispos para esses territórios, uma nomeação que posteriormente era confirmada pelo Papa, mas efetivamente quem nomeava os bispos para esses territórios era o grão-mestre, que nesse momento então se torna o rei de Portugal. Quando nós chegamos ao século XIX, isso só para a gente poder entender a estrutura do catolicismo nessas terras, ou seja, quem era responsável pela fé católica. Aqui, durante o período colonial, não era diretamente o Vaticano. Quem era o responsável era a coroa portuguesa, a responsável pela fé católica nessas terras. Quando nós chegamos no século XIX, nós temos a figura, então, do rei como um grão-mestre das três ordens principais, a Ordem de Santiago da Espada, a Ordem de Avis e a Ordem de Cristo. O rei de Portugal, ele é detentor dessas três ordens, e cada uma delas tem uma responsabilidade, mas delas, a principal continuava sendo a Ordem de Cristo. Ele chega, assim, aqui, em 1808. Com a independência é que surge uma questão.
porque essa concessão era dada para Portugal. Com a independência, a princípio, o imperador do Brasil não deveria ter essa concessão. Só que Dom Pedro I, ele buscando o reconhecimento da independência do Brasil junto às grandes potências mundiais, ele busca esse reconhecimento também com o Vaticano, né, com o Papa. Ele está buscando isso e ele pede, inclusive, a questão de um reconhecimento do padroado para que ele pudesse continuar tendo esses benefícios e sendo o protetor da fé católica em terras brasileiras. O Papa, da época, concede a Dom Pedro I esse padroado. Esse padroado ele é concedido, ou seja, Dom Pedro I, então, ele detém a concessão de poder recolher as taxas da igreja, dízimos e outros valores. Ele tem agora também a autoridade para estabelecer paróquias, para estabelecer dioceses e para nomear bispos para essas dioceses. O problema é que essa bula do Papa, no Império do Brasil, ela nunca foi efetivada. Por quê? Porque quando a bula chega no Brasil, o parlamento brasileiro, por causa da Constituição, a bula chega depois da Constituição de 1824, e na Constituição de 1824 já havia se estabelecido pela Constituição todos os direitos que eram direitos do padroado. A questão da nomeação de bispos, a questão da disciplina eclesiástica, o artigo 5º da Constituição do Império, que estabelecia que a Igreja Católica Apostólica Romana, a religião católica apostólica romana, continuaria a ser a religião oficial do Império. Todos os outros cultos, porém, teriam reconhecida a tolerância religiosa, conquanto que seus lugares de culto fossem restritos a casas particulares, sem aparência exterior de templo. Está no artigo 5º da Constituição, que é o artigo mais importante para entender a expansão do protestantismo no Brasil Império. Isso estava tudo na Constituição. Quando a bula do Papa chega, o parlamento recusa essa bula, porque quem era o responsável pela Constituição para analisar documentos que vinham de potências externas, para daí poder dizer se realmente valeria no Brasil ou não, era o parlamento. E no parlamento existia uma comissão, que era uma comissão eclesiástica, que analisava os documentos da igreja que chegavam no Brasil. Então, o parlamento diz que não, que o imperador Dom Pedro I, ele tinha, por direitos muito mais nobres, os mesmos direitos que aquela bula ociosa estava tentando reconhecer. Então, no Brasil, o Império, essa é o grande dilema do Brasil Império, é que aqui o padroado, ele jamais foi um padroado concedido pela Igreja Católica. Aqui no Brasil, o padroado, ele era um padroado constitucional, civil, né? Ele era um padroado constitucional, era um padroado civil, e os protestantes sabiam muito bem disso. Os protestantes tanto sabiam disso, que eles investiram, enfim, no processo de inserção, eles investiram muito nesses antagonismos que existia nessa estrutura religiosa do Império do Brasil, e nós temos outros que, após os protestantes, também tentaram de várias formas, políticos liberais, na questão de defender a separação da Igreja do Império, de reconhecer que esse artigo, ele, enfim, na década de 70, 80, já não cabia mais esse artigo 5º e propunham a reforma do artigo 5º. Dentre esses políticos, nós podemos, por exemplo, citar o Joaquim Saldanha Marinho, que era um que combatia muito o artigo 5º, porque dizia que no Brasil não tinha mais que ter a oficialidade. O Brasil Império foi um caso muito singular, porque realmente era um caso de um padroado que não tinha a concessão da Igreja Católica. Inclusive, o próprio Papa nunca recebeu essa resposta da Câmara. Só muito tempo depois é que o Papa ficou é que o Vaticano soube que aquela bula nunca foi reconhecida no Brasil. Isso tudo eu trabalho lá na minha tese de doutorado, enfim, para quem quiser saber mais. De fato, mostra como nada é por acaso, né? Tem uma história por trás de séculos e séculos de desenvolvimento de religião, de pensamento, de hierarquia. E aí, agora que a gente entendeu já
pelo menos por cima, né? Porque quem quiser entender mais a fundo, como o senhor falou, tem que ir mesmo para a tese de doutorado para Tem que devorar. A ler. gente tem uma visão geral. Mas entendendo agora um pouco do contexto de como era a relação civil, né, de Igreja Católica, Brasil Império e outras religiões, quais foram os grupos protestantes que começaram a se desenvolver mais ou que começaram a chegar nesse Brasil Império? Quais foram os principais grupos protestantes? Bom, nós temos a maior parte das igrejas históricas, elas todas chegam no século XIX. Igrejas históricas aqui eu estou utilizando como para diferenciar do que vem posterior ao século XIX, já no Brasil República, que é o pentecostalismo. O pentecostalismo ele é algo que não pertence ao contexto do Brasil Império. Todas as outras estão no Brasil Império. Metodistas, batista, presbiteriana, a congregacional, que quando chega no final do século XIX se apropria da Igreja Evangélica Fluminense, né, do pastor Roberto Kelly. Nós temos a Igreja Evangélica Fluminense, do próprio Roberto Kelly, que era uma igreja independente, não estava ligada a nenhuma outra denominação protestante conhecida na época. Os episcopais, os luteranos chegam no século XIX também. Enfim, a maior parte dessas igrejas, os batistas, né, a maior parte dessas igrejas históricas, todas elas chegam aqui no século XIX, cada uma dentro de um contexto específico, tá? Cada uma dentro do seu contexto. E a maior parte delas, as que realmente se estabelecem, que conseguem se estabelecer e permanecer no Brasil, elas se estabelecem a partir da missão do Robert Kelly, com a Igreja Evangélica Fluminense, no segundo reinado. A igreja do Robert Kelly é fundada em 1855. Ele é um médico escocês e que não estava ligado a qualquer tipo de agência missionária. Há uma discussão, inclusive, sobre a qual tipo de fé específica, né, de denominação que o Robert Kelly pertenceria, porque uma parte da história dele está muito vinculada à igreja presbiteriana, mas uma outra parte da história dele está vinculada à igreja congregacional. Então há essa discussão. A igreja dele era uma igreja que não era nem presbiteriana, tinha mais a ver realmente com a igreja congregacional, era a assembleia, as decisões da igreja eram feitas a partir de reunião da assembleia. Dentre essas decisões, a mais interessante, por exemplo, foi a questão da reprovação de que um crente não poderia ter escravos na igreja dele, em 1866, que não foi ele que falou que não poderia, ele reuniu a Assembleia, ele deu um sermão e a Assembleia decidiu que não deveria. Então, era uma característica muito própria dele. De certa forma, todas essas igrejas protestantes no reinado, que deixa aí um pessoal, se realmente parasse para estudar, saísse das bolhas, mas para estudar, veria o que aconteceu de verdade. A maior parte dessas igrejas, elas ou tiveram, no caso muito específico do Robert Kelly, um apoio muito direto do imperador, Dom Pedro II, ou tiveram um apoio muito direto dele, ou eram vistas de forma muito amistosa pelo imperador e pelos políticos liberais, principalmente. Os políticos que eram ligados aos partidos liberais. Esses políticos, muitos deles apoiaram essas igrejas. Eu não sei se eu posso contar aqui um pouquinho ainda do Robert Kelly, né, se me permite. Assim, a história do Robert Kelly é muito impressionante. O que aconteceu que trajetória é essa, né, sobre Robert Kelly? Ele era um escocês que havia viajado e se estabelecido na Ilha da Madeira, no Atlântico, só que território pertencente a Portugal, em busca de um clima melhor. Naquela época, as pessoas elas viajavam, mudavam de regiões geográficas buscando melhoras de saúde, né? Assim, estava doente lá no frio, então ia para uma região mais temperada para tentar se recuperar. E ele tentando buscar a cura e a melhora da esposa dele, ele viaja e se estabelece na Ilha da Madeira. Isso na década de 40, 1840, 41. A esposa dele vem a falecer, só que
no contexto em que ele está nessa ilha, em Funchal, especificamente em Funchal, ele dedica ao cuidado dos camponeses locais, pobres, né, prestando serviços médicos gratuitos. Ao mesmo tempo em que ele prestava esses serviços gratuitos, ele evangelizava esses camponeses, alcançando um relativo número de conversões, né, um considerável número de conversões. Isso levantou uma oposição muito grande em Funchal por parte das autoridades católicas naquela região. Ao final da história dele na Ilha da Madeira, ele fugindo da Ilha da Madeira com a casa dele sendo incendiada, né, incendiaram a casa dele, queimaram tudo, ele fugiu vestido com a roupa da falecida esposa dele, né? Ele se veste com a roupa da mulher dele, embarca lá, pega um barquinho, ele vai embora e consegue fugir. Nessa viagem dele de fuga, ele passa por algumas regiões do mundo, como, por exemplo, a Israel. Ele vai a Israel e ele conhece a segunda esposa dele, que era a Sarah Poulton, que era uma moça de uma família que tinha uma tradição metodista, né? Então, ele se casa com ela e finalmente se estabelece em Springfield, nos Estados Unidos, nessa cidade, nos Estados Unidos, onde ele... Por quê? Porque ele fica sabendo que muitos dos seus discípulos de Funchal haviam se estabelecido nos Estados Unidos, em Springfield. Então, ao ir se encontrar com os seus discípulos lá em Springfield, ele se estabelece lá. Ao se estabelecer em Springfield, ele recebe uma carta de um missionário que estava no Brasil, James Cooley Fletcher, era um missionário americano, presbiteriano, só que ele não veio estabelecer nenhum tipo de igreja. Ele até evangelizava, teve um trabalho muito importante, principalmente no sul do Brasil, mas ele não veio evangelizar, melhor, ele não veio construir igrejas aqui no Brasil, igrejas presbiterianas. Mas ele, percebendo a situação do Brasil, ele envia uma carta para Springfield, pedindo que algum madeirense que falava português viesse ao Brasil para poder evangelizar, pregar o evangelho a partir da perspectiva protestante para os brasileiros. Essa carta é lida pelo próprio Robert Kelly. Quando Robert Kelly lê essa carta, ele decide vir para o Brasil com a esposa dele, a Sarah Poulton Kelly. Nessa viagem, ele conhece um dos membros da corte, né, do imperador, com quem ele tem conversas e se apresenta, e durante a viagem ele acaba conhecendo um pouco sobre o Brasil, e essa pessoa também conhece um pouco sobre ele, que vai parar lá no ouvido posteriormente do imperador Dom Pedro II. Quando Robert Kelly chega no Brasil, ele decide ir para Petrópolis, subir a serra e ir para Petrópolis, que era onde ficavam os palácios de Dom Pedro II, que está até hoje lá, né, o Museu Imperial. Só que Petrópolis, em 1855, exatamente nesse ano, 1855, Petrópolis passava por uma epidemia de cólera. Petrópolis estava sofrendo com uma epidemia de cólera. Petrópolis ainda não era Petrópolis, era Serra da Estrela, o nome do local. Estava passando por esse processo, e ele, mais uma vez, assim como fez em Madeira, ele prestou serviços gratuitos, como médico, cuidando de pobres, nessa região, próximos ao Palácio do Imperador. E aí o que vai acontecer nesse processo? Ele é interpelado por autoridades católicas também, porque ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Ele prestava serviço de atendimento médico e, ao mesmo tempo, evangelizava essa população, alcançando conversões. Católicos se levantaram contra a atitude de Robert Kelly, dizendo que ele não podia exercer a medicina no Brasil, uma vez que ele havia se formado fora do Brasil. Então, ele não tinha reconhecimento de médico no Brasil. Na época, se não me engano, foi Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco, então, naquele... Opa, caiu. Vai voltar. Deixa eu continuar aqui. Visconde do Rio Branco, naquele processo, né, durante ali naquela circunstância, ele vai e questiona a Robert Kelly sobre com que autoridade que ele estava ali exercendo a medicina. Deixa eu ver se está voltando. Voltou? Caiu? Bem, só deu um bug aqui, mas pode continuar. Tô entendendo. Tá bom. E aí ele fala interpela Robert Kelly, tratando sobre essa questão com que autoridade que estava
exercendo a medicina aqui no Brasil. E Robert Kelly, e dizendo que ele não poderia evangelizar no Brasil também naquele momento, em 1855, ele busca, então, defende uma tese na Escola de Medicina aqui no Rio de Janeiro, ele defende uma tese que era uma tese sobre a lombriga. Até hoje essa tese está lá guardada na Biblioteca Nacional, a tese de Robert Kelly sobre a lombriga, e com essa tese ele consegue o reconhecimento da medicina aqui no Brasil. Nesse período, de 1855 até a fundação da primeira igreja evangélica fluminense no Rio de Janeiro, Robert Kelly funda, na casa onde ele vai morar, que é o Casarão de Enheim, fica próximo também ao Palácio Imperial em Petrópolis. Hoje está sob os cuidados da Igreja Metodista. Eu estive lá há poucos anos atrás, dando uma palestra exatamente sobre Robert Kelly, me convidaram e foi muito legal. É uma palestra sobre ele na casa em que ele se estabeleceu. E ali ele funda uma escola bíblica. Perdão, não entendi. E moral, hein? Que responsabilidade. Foi muito legal, foi assim, muito interessante. Porque assim, você, né, quem gosta de história, está ali pisando no mesmo local onde ele provavelmente tenha pisado, é maravilhoso. Graças a Deus que a Igreja Metodista conseguiu adquirir esse imóvel estava abandonado, o Casarão de Enheim você percebe que ele está há anos abandonado, e agora a Metodista conseguiu recuperá-lo, está recuperando aí, espero que consigam transformar aquilo ali num centro histórico mesmo, de visitação e tudo. Aí ele funda uma escola bíblica dominical, ele com a esposa, Sarah Kelly, uma classe de crianças, e ele uma classe de homens de cor, provavelmente libertos da escravidão. Nesse contexto, ele fortalece a amizade com Dom Pedro II. Dom Pedro II ainda não havia feito aquela viagem famosa que ele fez a Israel, né, com as fotos lá de Dom Pedro II a Israel, ainda não havia feito essa viagem. Então, Dom Pedro II convida Robert Kelly para uma audiência no Palácio Imperial para falar sobre Israel, e fortalece mais ainda a amizade dos dois. Tem uma ocasião em que Robert Kelly está doente dentro de casa, lá no Casarão, em Petrópolis. Ele está doente dentro de casa e nos diários da Sarah Kelly, conta que o Dom Pedro II, o imperador, ele foi, quando ficou sabendo que o Robert Kelly estava doente, ele foi até o Casarão de Enheim, bateu na porta do Casarão de Enheim para saber como estava Robert Kelly, né? De tal forma que era a amizade que existia entre os dois. Em 1859, duas damas da corte se convertem e se batizam na Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro. A Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro, fundada em 1858. Em 59, é a Gabriela Augusta Carneiro Leão e Dona Henriqueta Soares do Couto. Dona Gabriela Augusta Carneiro Leão era a irmã do Honório Hermeto Carneiro Leão, que era o Marquês do Paraná, o homem, né, da política de conciliação do Segundo Reinado. E ela se converte na igreja do Robert Kelly. Quando se converte, novamente eles são interpelados, Robert Kelly, sobre a questão do proselitismo no Brasil, que não deveria acontecer. E aí Robert Kelly ele vai buscar orientação e cobertura jurídica com 3 juristas conhecidíssimos na época do Império, dentre eles José Tomás Nabuco de Araújo, que era o pai do Joaquim Nabuco. E essa consulta que ele faz com esses juristas, a resposta que ele recebe dá apoio jurídico, cobertura jurídica para o proselitismo protestante no Brasil. Então, por que o Robert Kelly é extremamente importante? Porque ele, efetivamente, embora outros missionários tivessem vindo antes, o metodista Justice Spalding, na época das regências ainda, o Daniel Parrish Kidder, agente da Sociedade Bíblica, ainda na época da regência, o próprio James Cooley Fletcher, anteriormente, mas é o Robert Kelly que consegue abrir as portas do Brasil, a partir dessa amizade, dessa proximidade com o Dom Pedro II, e a partir do apoio que ele recebeu desses juristas, entre eles José Tomás Nabuco de Araújo, é com essa proteção, é com essa cobertura que ele abre as portas efetivamente para os outros protestantes chegarem. Logo após Robert Kelly, quem chega é a Igreja Presbiteriana com Ashbel Simon. Em 1859, o Simonton chega aqui, exatamente no ano em que as damas da corte tinham se batizado na igreja de Robert Kelly. Quando o Simonton chega, Simonton vai ter contato com Robert Kelly.
Nesse encontro entre os dois, que está registrado no diário do Simonton, Robert Kelly dá várias orientações para Simonton, como, por exemplo, não ficar esperando ajuda do consulado americano, né? Não conte com isso, eles não estão aqui para poder ajudar a questão das missões. Tome cuidado, né? Ele diz para Simonton, tome cuidado em relação à evangelização em português, pode chamar atenção. Algumas coisas Simonton obedece, outras Simonton diz, não dá para seguir o que Kelly está falando, vou fazer meu próprio caminho. Mas a cobertura já havia sido dada. E gradativamente, os presbiterianos, depois os metodistas, depois os batistas, cada um deles vai forçando, né, a porta, buscando sempre esse apoio político e jurídico para conseguir realmente se estabelecerem no Brasil. Há momentos de perseguição, há sim momentos de perseguição. Robert Kelly levou pedrada na cabeça em determinado dia que foi entrar no culto. A turba estava lá revoltada contra ele, contra os protestantes. Então, teve esses momentos, teve. Mas, como o próprio Boanerges Ribeiro fala no livro Protestantismo e República Brasileira, agora não sei se é exatamente esse o título, mas é do Boanerges Ribeiro, o Boanerges Ribeiro diz que, apesar desses momentos de perseguição, momentos de atrito que houve no período imperial, o período imperial foi um período assim, muito tranquilo para os protestantes, ao contrário do que ocorre durante o período republicano. Por incrível que pareça, no período republicano é o período em que os protestantes de início vão sofrer as mais duras perseguições, principalmente no interior do Brasil, no interiorzão do Brasil, no período republicano. No período imperial, por causa dessa proteção jurídica, da própria questão política do Brasil, há momentos de perseguição, há um momento de tensões, mas eles conseguem avançar bem. Dom Pedro II não teve só essa amizade com Kelly. Na escola americana, fundada pelos presbiterianos, que posteriormente se torna o Mackenzie College, na escola americana, na década de 80, o imperador vai visitar a escola americana. Ele vai lá visitar e vai conhecer os alunos da escola americana, que é uma escola protestante. Então, assim, essa visita, essa presença do imperador, essa amizade do imperador é importantíssima. Então, assim, não tem como você falar no Império do Brasil, não tem como se pensar no que foi o Império do Brasil sem pensar nessa presença protestante e nessa proximidade. Não vou dizer que foi um apoio tácito, não houve um decreto, nada disso, mas essa proximidade, que é muito representativo, né, na época imperial, não tem como pensar protestantismo sem isso. Inclusive, os protestantes eles só se colocam verdadeiramente contra um império, ou seja, politicamente, então, o império tem que acabar e tem que iniciar a república, às vésperas do golpe republicano lá de 1889. Às vésperas. Às vésperas, por quê? Por uma questão muito específica, que era o medo tanto dos liberais, muitos políticos, e os protestantes, que era o medo do terceiro reinado. Todo mundo tinha um certo temor em relação à princesa Isabel. Uma, porque a princesa Isabel parecia ser muito mais católica, né, devota do que o pai, do que Dom Pedro II, então havia o risco do que ela ia fazer quando assumisse o reinado, com medo de uma perseguição maior contra os protestantes, coisas do tipo. E ao mesmo tempo, um caso específico foi a época do gabinete, o governo do Visconde de Ouro Preto, Visconde de Ouro Preto, que foi o último gabinete do Império às vésperas da República, porque no gabinete de Ouro Preto, já depois da abolição, no gabinete Visconde de Ouro Preto, houve um projeto que daria total liberdade religiosa no Brasil, ainda na época do Império. Houve um projeto, ou seja, era um projeto agora do governo, que foi para a Câmara para ser discutido. Quando esse projeto foi derrubado mais uma vez, aí para muitos protestantes, naquele momento, depois da abolição, eles disseram, deixa, esquece. No Império, realmente, para muitos ali não vai adiantar nada. Então, vamos para a República. Mas é esse contexto, tem que entender o contexto, senão fica só nossas bolhas aí da internet que falam um monte de besteira. As bolhas são realmente perigosas. Isso que o senhor falou sobre o Robert Kelly, pelo que eu entendi, então, no caso, ele não veio como um pastor ordenado missionário, não. Ele não era um pastor ordenado de igreja. Ele começou um trabalho missionário por si aqui.
Na verdade, não. Ele não era ligado a nenhuma agência missionária. Mas ordenado ele era. Inclusive, sobre o Robert Kelly, tem uma questão também singular sobre ele, que ele foi ordenado ao pastorado por nenhuma denominação específica. Na verdade, foi um concílio que se reuniu na Escócia, que era composto por membros de várias denominações diferentes. Essa questão da ordenação de Robert Kelly, ela também é singular, porque foram vários pastores de denominações diferentes que se reuniram em concílio para a ordenação de Robert Kelly. Então, tudo na história do Robert Kelly é singular, tudo na história dele é muito curioso, sim. Tem livros escritos sobre ele, mas poderia escrever muito mais, porque realmente é fantástica a história do Robert Kelly. Aí, já tem aí para o senhor escrever um livro sobre Robert Kelly. Já tem a filigrana, como diria o professor Lucas. Dentro disso, também, eu percebo que, assim, nesses protestantismos que chegam no Brasil imperial, talvez eu queria saber, na verdade, se a gente consegue dividir assim. Tem protestantismo que chega com uma visão missionária. Então, o objetivo deles é converter, seja pessoas do catolicismo romano, seja de outras religiões, ao protestantismo, com aquele ideal mesmo, aquela visão de levar a mensagem evangélica. Mas a gente tem casos de, por exemplo, o luteranismo, que é mais para ter uma igreja da casa, uma igreja alemã para pessoas alemãs, para descendentes de alemães, e que não necessariamente eles querem expandir. A gente pode dividir dessa forma? Essa é uma divisão clássica que vai aparecer em vários trabalhos, como posso citar aqui o Antônio Gouveia Mendonça em Introdução ao Protestantismo no Brasil, o Emílio Leonardi, Protestantismo Brasileiro, várias obras na historiografia vão dizer exatamente isso, né? Que houve esses dois tipos de protestantismo no Brasil Império. O que foi esse primeiro protestantismo? Que é chamado também de protestantismo de colônia ou protestantismo de imigração. Quando a família real portuguesa ela chega aqui, em 1808, a gente sabe que eles vieram protegidos, escoltados pela Marinha Britânica. E a Inglaterra era protestante. Então, eles vêm escoltados, chegam aqui. Quando chegam aqui em 1808, nós temos, logo no mesmo ano, a abertura dos portos, né, para as nações amigas, dentre essas nações amigas, a Inglaterra. Em 1810, nós temos um tratado assinado pela coroa portuguesa e a coroa britânica, para esse tratado, que é o Tratado de Aliança e Amizade, no artigo de número 12 desse tratado, se encerra, né, dá fim à Inquisição no Brasil, portanto, a partir daquele momento não teria mais Inquisição, e os súditos da coroa britânica, protestantes, seriam tolerados no Brasil, teria tolerância religiosa para os protestantes, já nesse artigo 12, que depois vai ser aproveitado na Constituição, estabelecendo que, sendo em casos particulares, né, sem aparência exterior de tempo, que, inclusive, né, abrindo aqui um pequeno parênteses, para a história da arquitetura protestante no Brasil é muito interessante, porque existe uma característica nas igrejas protestantes brasileiras, desde as mais antigas, que todas elas têm essa cara de casa, com algumas raras exceções que não foram construídas no século XIX, como, por exemplo, a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O formato dela não é do século XIX, é do século XX. Século XX que fizeram aquela construção lá. Mas todas as igrejas, e perduraram muitas delas com essa cara de ou loja comercial ou uma casa mesmo. Já no artigo 12, então, voltando, estabelecia-se dessa forma. Havia uma política de Dom João VI, que era a chamada política conhecida como política de povoamento, que uma vez que a coroa estava aqui, precisava agora ter aquilo que foi chamado também de interiorização da metrópole, né, realmente se estabelecer, se firmar no Brasil, fazer com que o Brasil realmente se tornasse um reino, e o Brasil, em 1815, se torna efetivamente um reino paralelo a Portugal, e o Império, então, português unia essas duas nações.
Dom João VI em si, ele não traz nenhum imigrante. Os imigrantes não chegam no período dele. Embora ele tivesse essa política, já tivesse esse incentivo, mas não chegam no período de Dom João VI, que sai daqui no final ali da segunda década. Os primeiros protestantes que se estabelecem por causa da política de povoamento são os luteranos que vêm da Suíça, né, são luteranos suíços, que se estabelecem na Serra do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Eles vêm de uma região na Suíça chamada Friburgo e chegam aqui e estabelecem Nova Friburgo. É a primeira colônia que nós temos desses luteranos no Brasil. Só que eles têm uma característica. Esses luteranos, eles vêm para cá com um propósito muito claro. O propósito deles não era somente de povoar essa terra, mas de ter terra. Eles querem ter terra para cultivo, eles querem ser poceiros, eles querem ter uma posse de um pedaço de terra no Brasil, e a propaganda que chega na Europa é essa, que eles vão vir para o Brasil e serão donos de terras, né? Então, eles vêm com essa promessa. São pobres, muitas vezes, estão chegando aqui com essa promessa de ter uma terra. Então, eles não vêm com o propósito do evangelismo, eles não vêm com o propósito missionário, eles vêm com o propósito de se estabelecer como família. Nós temos, inclusive, financiado pelo governo brasileiro a questão dos pastores, né? O Sauer Braun é o primeiro pastor dos luteranos ali em Nova Friburgo, ele é pago pelo Império para estar ali, para poder dar assistência religiosa a esse povo que chega aqui. Porém, assim, a história dos imigrantes também é uma história muito interessante, tem muitos trabalhos escritos sobre, porque a principal característica desses imigrantes protestantes chegam aqui, e a reclamação deles que vai resultar numa revolta na fazenda de Bicaba em 1856, a revolta de Thomas da Watts, a revolta dos luteranos, a promessa de se ter realmente uma terra boa para plantio e colheita não acontece de forma efetiva. Muitos deles, posteriormente, tem uma outra política muito específica, que era a política do senador Vergueiro, que era uma política de parceria, em que o governo, alguns setores brasileiros emprestariam dinheiro para eles virem para o Brasil, e aí eles chegariam aqui, plantariam, e aí com o dinheiro que eles conseguissem lucrar, teriam que pagar os empréstimos, mas efetivamente eles viviam um trabalho semi-escravo, né? Eles viviam um trabalho semi-escravo. Esse trabalho semi-escravo, a situação em que eles se encontravam, resultou em algumas situações muito tensas no Império do Brasil. Uma delas foi lá no Rio Grande do Sul, a revolta dos Mutters, né, com a Jacobina, que era uma colônia de imigrantes alemães, místicos, tem toda uma trajetória, que eles vieram de uma região realmente de protestantes místicos, e Jacobina, sem assistência religiosa efetiva, numa situação de penúria, ela se coloca como um Messias, como uma encarnação de Cristo. Tem uma revolta que eles formam uma comunidade separada, fora da lei, e aí, enfim, são massacrados, virou até filme depois, são massacrados, etc. E tem uma outra revolta, essa não tem nada de místico, mas foi a da fazenda de Bicaba. Thomas da Watts era um pastor luterano, em que ele veio na propaganda, chegou na fazenda de Bicaba, que pertencia ao senador Vergueiro, passou-se, também existe a fonte, o documento mesmo que ele escreveu, o livro que ele escreveu, ele acusou o Brasil, na verdade, de ser um engano, que na verdade deveria ser noticiado, e ele denuncia para o governo suíço para que não enviasse mais nenhum suíço para o Brasil, porque era um engano. Eles saíam livres da Europa para chegar aqui e se tornarem semi-escravos, numa situação muito semelhante à escravidão. E ele, como pastor, instruído na fazenda de Bicaba, lidera uma revolta que destrói a fazenda de Bicaba, do senador Vergueiro. Sim, os protestantes e imigrantes alemães eram... A lembrança que o Império tem deles não eram lá as melhores lembranças por causa disso, mas era uma situação muito grave deles. Só que nenhum desses imigrantes realmente... Nós temos registros deles saindo das suas colônias evangelizando.
Existe um missionário presbiteriano que veio ao Brasil, me lembrar aqui o nome esqueci agora o nome dele, agora não fugiu, mas foi o terceiro missionário que chegou ao Brasil, depois do Archibald Green Simonton, depois do Alexander Latimer Blackford, Schneider, lembrei, Francis Schneider. O Francis Schneider, ele era um presbiteriano alemão, americano, né? Ele tinha ascendência alemã, era americano, e ele veio para o Brasil na década de 60, se não me engano, foi o terceiro missionário presbiteriano a ser enviado para o Brasil, com uma função específica, que era dar assistência religiosa aos colonos luteranos de São Paulo. Essa era a missão dele, dar assistência religiosa para os luteranos nessas colônias. Só que o choque foi muito grande para ele, porque os luteranos, de acordo com os relatórios do Schneider, ok? De acordo com os relatórios dele, a experiência dele puritana, né, de costumes puritanos, de uma vida reta, de um protestantismo de vida reta, não conseguiram conciliar com o tipo de protestantismo dos luteranos, estabelecidos no Brasil, que era um tipo de protestantismo muito mais sacramental, ou seja, um protestantismo de obedecer determinados ritos, mas não de uma vida reta, ou seja, a vida acontecia lá fora da igreja, na colônia, e na igreja se obedecia ali os ritos. E ele não aceitava isso, né? Ele ficou muito incomodado com a situação, acabou abandonando lá a colônia e virou missionário na área urbana. Schneider. Então você tem esses. Os outros são os missionários. Os missionários mesmo, nós temos a primeira grande agência missionária que via missionários para o Brasil, muitos missionários para o Brasil, efetivamente, foi a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PECUSA, estabelecida em Nova York, né? Uma estabelecida em Nova York, depois em Nashville, no sul dos Estados Unidos, mas foram os presbiterianos que mais enviaram missionários agenciados. Esses missionários, eles realmente tinham a função de evangelizar brasileiros. Evangelizar brasileiros, fundar instituições presbiterianas como escolas, como jornal, como seminário teológico, e etc., realmente era estabelecer a religião entre os brasileiros. Tivemos outras agências, mas a maior agência missionária que a gente tem no século XIX são os presbiterianos. É interessante, eu fico pensando aqui, porque no meio evangélico que eu cresci, a gente sempre ouvia, claro que não com essa profundidade, né? Mas a gente via o protestantismo, a igreja evangélica, ela chega no Brasil, lá com Robert Cali, lá com Simon, depende do meio que você estiver transitando, né? Mas aí o senhor contando essa história toda, eu penso que antes mesmo do Brasil Império, a gente já tinha missionarismo aqui da boca do próprio João Calvino, por exemplo, né? Então, a história do Brasil com o protestantismo, ela não é uma coisa nova, como algumas pessoas querem alegar, né? E mais uma vez, voltando ao comentário que eu fiz lá no começo, boa parte disso daqueles grupos monarquistas que querem o retorno do império, da verdadeira religião brasileira, com muitas aspas, e aí querem acusar o protestantismo de ser uma coisa nova. E isso, o protestantismo no Brasil, no caso, também, né? E isso é de uma desonestidade tão grande, porque a gente vê que, na verdade, desde o começo da reforma, o protestantismo ele é acusado de ser uma coisa nova. Então, eu me lembro da carta de Calvino ao rei Francisco, e Calvino fala isso, né? A igreja de Roma nos acusa de sermos uma doutrina recém-nascida. E a gente vê como esse discurso ele vai se repetindo. Claro que eu não estou dizendo que a história está se repetindo, porque são contextos totalmente diferentes, eu não quero cometer um anacronismo. Mas a gente vê como a história vai se repetindo, com muitas aspas, de certa forma, ou pelo menos o discurso